Então, João Vitor, vai puxando isso tudo aí que nós vamos seguindo você, companheiro. Na última reunião a gente tinha visto, né, essa comunicação mãe e filho, a gente refletiu muito sobre ela. Quem estava aqui lembra, a Verinha até pode falar para a gente, que falou muito sobre o apego terreno, principalmente apego a pessoas, né? Apego ao filho, e também sobre as condições de desespero, as condições que levam uma pessoa a cometer o ato do suicídio. A gente também falou muito, também, pelo que eu me lembro, sobre o estado dos suicidas depois e sobre também a falta de resiliência nesse caso, e de resignação da mãe ao ver o filho naquelas condições. De que muitas vezes um ato que é cometido em nome do amor, em nome de um amor paternal, né? Ele acaba extrapolando os limites, e é muito triste ver a situação da mãe que cometeu o suicídio, porque ela não pôde se juntar ao filho que havia desencarnado antes, né? E essa comunicação era muito interessante porque ela trouxe o ponto de vista do filho desencarnado, da mãe que cometeu o suicídio, e depois vem o espírito, o guia do médium, nos esclarecer sobre o caso, né? Então, só para dar uma retomada no caso, a gente terminou, né, de estudar, se não me engano, reunião passada, o caso do François Simon Louvet e o caso dessa mãe e filha, né? Porque a gente tinha parado na metade do Simon Louvet e agora a gente terminou de estudar esse. Agora nós estamos indo do duplo suicídio, por amor e por dever, né? Alguém quer falar sobre o que a gente estudou na reunião passada ou já podemos começar o assunto dessa? Ah, então já tinha lido, achei que não tivesse lido, João. O Mãe e Filho. Mãe e Filho leu. Sim, Estudou. Não, sim. certinho. Uhum. A É gente muito conversou. interessante, né? Porque você vê a mãe, coitada, achou que se ela fizesse isso, ela ia encontrar com o filho, né? E nada disso, nada do que ela fez adiantou. Pelo contrário, né? Atrapalhou. E a gente também entrou numa conversa no final da reunião sobre esse tipo de perda quando acontece, a postura que a pessoa pode tomar, resignação ativa, né? Eu lembro que até a Ana usou esse termo, resignação ativa, né? Se não me engano, sobre essa situação. Mas Foi. Resignação ativa. Porque resignar e acomodar, você fica paralisado, né? Então tem que ser uma resignação ativa, em que você continua lutando, né? Você não fica ali paralisado, você vai tomar novos rumos, vai dar um significado novo, né? À vida. É muito interessante essa observação mesmo da Ana. bom, então vamos passar para o caso desta reunião, né? Para o estudo dessa reunião, dessa comunicação. Duplo suicídio, por amor e por dever. É de um jornal de 13 de junho de 1862 a seguinte narrativa. A jovem Palmeira, modista, residindo com seus pais, era dotada de aparência encantadora e de caráter afável. Por isso, era também muito requestada à sua mão. Entre todos os pretendentes, ela escolheu o Sr. B, que lhe retribuía essa preferência com a mais viva das paixões. Não obstante essa afeição por deferência aos pais, Palmir consentiu em desposar o Sr. D,
cuja posição social se afigurava mais vantajosa àqueles do que a do seu rival. Os senhores B e D eram amigos íntimos, e posto não houvesse entre eles quaisquer relações de interesse, jamais deixaram de se avistar. O amor recíproco de B e Palmir, que passou a ser a senhora D, de modo algum se atenuara, e como se esforçassem ambos por contê-lo, aumentava-se ele de intensidade na razão direta daquele esforço. Visando extingui-lo, B tomou o partido de se casar e desposou, de fato, uma jovem possuidora de eminentes predicados, fazendo o possível por amá-la. Cedo, contudo, percebeu que esse meio heróico lhe fora inútil à cura. Decorreram 4 anos sem que B ou a senhora D faltassem aos seus deveres. O que padeceram, só eles o sabem, pois D, que estimava deveras o seu amigo, atraía-o sempre ao seu lar, insistindo para que nele ficasse quando tentava retirar-se. Aproximados um dia por circunstâncias fortuitas e independentes da própria vontade, os dois amantes deram-se ciência do mal que os torturava e acharam que a morte era, no caso, o único remédio que se lhes deparava. Assentaram que se suicidaram juntamente no dia seguinte, em que o Sr. D estaria ausente de casa mais prolongadamente. Feitos os últimos aprestos, escreveram longa e tocante missiva, explicando a causa da sua resolução, para não prevaricarem. Essa carta terminava pedindo que lhes perdoassem e mais, para serem enterrados na mesma sepultura. De regresso à casa, o Sr. D encontrou-os asfixiados, respeitou-lhe os últimos desejos e assim não consentiu fossem os corpos separados no cemitério. Olha que caso. Caso complicado. Até mesmo assim, pra gente que olha de fora, assim, é um caso complicado até da gente julgar, mesmo com a nossa pequenez, né? Parece Romeu e Julieta, né? Sim. E às vezes a gente tem a mania de julgar, né, com a nossa pequenez de conhecimento, mas mesmo com o que a gente acha que a gente sabe, é uma história, é uma situação muito complicada, né? É uma história bem, né, uma história que parece história de romance, igual você falou, Marlene, de Romeu e Julieta mesmo. Bem complicada a situação, mas vamos ver o que se procedeu. Sendo esta ocorrência submetida à sociedade de Paris como assunto de estudo, um espírito respondeu: os dois amantes suicidas não vos podem responder ainda. Vejo-os imersos na perturbação e aterrorizados pela perspectiva da eternidade. As consequências morais da falta cometida lhes pesarão por migrações sucessivas, durante as quais suas almas separadas se buscarão incessantemente, sujeitas ao duplo suplício de se pressentirem e desejarem em vão. Completa a expiação, ficarão reunidos para sempre, no seio do amor eterno. Dentro de 8 dias, na próxima sessão, podereis evocá-los. Eles aqui virão sem te avistarem, porque profundas trevas os separarão por muito tempo. Olha só. Eu acho que a gente já tem assim, o que comentar, né? Vejam, eles cometeram suicídio juntos, provavelmente pensando, né? Não sei do que eles acreditavam ou não, que eles fossem ficar juntos. Mas, olha, eles vão dar comunicação e um não vai ver o outro, cada um está, né, num espaço mental, vamos dizer assim, ou espiritual diferente, né? Isso é muito interessante.
Os dois envoltos na própria sombra, né? A própria sombra, né, Ana? Na própria sombra. É. E aí fica uma pergunta que é bom para a gente refletir, sabe? Como é que fica a responsabilidade dos pais ao interferirem numa união assim? Por isso que eu falo, nós somos interdependentes. E nós somos responsáveis, sim, uns pelos outros. Nós não somos uma ilha. Os nossos atos provocam pensamentos e atos nos outros, não é mesmo? É verdade, né, Ana? Isso que eu fiquei pensando. Tudo bem que a gente tem que entender que era um tempo bem diferente. Mas ainda ocorre hoje. Ocorre, né? Porque você vê, na realidade, a preferência por ter se casado com o senhor D lá é porque ele tinha posses. E ela Então, não sentiu isso, né? Que ela é, poderia ter falado não. Então, ela consentiu. Eu fiquei pensando nisso também. ela achou que estava cumprindo o dever filial, né? É, Que aí fala em dever, né? é, Então, um dos deveres era esse, o dever filial. Lá fala, né? Que é, lá, ó, o respeito, né? Respeito filial, que não deixa de ser um dever, né? Então, ela, imbuída desse sentimento do dever, acabou aceitando aquela união que não era condizente com o sentimento dela, né? E ele, por sua vez, tentou, o outro lá, tentou arrumar uma outra pessoa, pelo que fala no texto, ele se esforçou, né, É, para viver bem com ela. Muito, nossa, muito interessante isso. bem complicado, né? É, Como o João Vitor falou, é bem complicado. olha o que a Lucélia pôs aqui. Mas é uma decisão muito impensada. Deixa eu marcar aqui para eu poder ler. Mas é uma decisão muito impensada, deixando que emoções tomassem conta da razão. Faltou É, isso, né? Sim, sim. e as duas têm que estar em equilíbrio, né? Porque os dois são importantes. Um É, não se sobrepõe e nem prescinde do outro, né? é, Seria interessante também notar aqui que eles ainda estão numa longa perturbação, lógico, pela causa da morte de ter antecipado. Mas pelo que assim deu a inferir, né? A gente pôde inferir, posso estar enganado. Eles não tinham uma visão muito clara da vida futura, né? Não necessariamente que eles eram espíritas, não. Isso a gente não sabe na maioria dos textos, né? A não ser quando indica. Mas aqui parece que eles não tinham visão alguma, nem mesmo as mais clássicas, né? Sobre a vida futura. Porque eles fizeram isso, não me parece, né? É uma situação de aflição. Mas a gente nota aqui que os anteriores suicidas eles estavam no ápice, né? No ponto mais alto do desespero. Aqui foi uma decisão, parece mais pensada do que uma situação de desespero, que o espírito simplesmente se entregou ao sofrimento. Claro, houve agonia, houve sofrimento, mas aqui parece que foi uma decisão mais, eu não vou dizer racional, porque tomar uma decisão dessa não é racional, mas foi uma decisão mais pensada que impulsiva. Né? E aqui não me parece que eles tinham uma visão muito clara da vida futura, né? O que vocês acham? você tem razão. Porque, normalmente, a gente vê casos de suicídios, grande maioria, a pessoa naquele momento de dor, de desespero, ela comete o ato. Aqui eles combinaram, né? Mas os dois estavam em sofrimento, claro, porque nem ela era feliz com ele e o outro também não. E o pior é que eles ainda se viam, né, sempre, porque os maridos eram amigos, que eu acho que foi mais encrencado ainda. Aí E, eles e, tomaram, e, né, Ana? e eles também, Marlene,
É isso que você falou, que você e o João Vitor disseram, é certo, né? Mas eles também tinham medo de prevaricar, né? Até que ponto eles iriam resistir? Então, imbuídos também do dever de se manterem fiéis, ele como amigo e ela como esposa, né, decidiram pela morte, acharam que fosse o remédio, que a É morte fosse o verdade. remédio para eles. E No foi o ponto veneno, né? deles, né, Ana, eles estavam sendo justos, ó, É, não vamos trair as pessoas, né? é. E em vez de remédio, veneno. É verdade. Porque aí, não sei, como o João Vitor falou, a gente não sabe se eles tinham essa visão de ficarem juntos do lado de lá, né? A gente não sabe. Mas feitiço virou contra o feiticeiro. Porque é aí que eles se separaram mesmo. Porque aqui encarnados, eles ainda podiam se ver, né? E do lado de lá nem se viam. Nem sequer se viam. E pelo que fala aqui, eles iam ficar muito tempo nessa situação. É, Até o arrependimento, né? justamente que muitas vezes eles dizem que a prova que o espírito passa quando ele comete esse equívoco, ela é muito, ela é equivalente ao erro, né? Então, justamente por isso, a mãe cometeu o suicídio porque queria se encontrar com o filho, justamente para mostrar que não é a solução, ela foi afastada do filho. Nesse caso, é semelhante também, né? E é uma pena, assim, pelo menos eu penso, os dois encontrarem desequilíbrio, né? Porque foi uma decisão combinada dos dois. No caso da mãe, ela estava sozinha, ela estava em angústia, ela estava em, né? E nesse caso os dois tomaram essa decisão. Nenhum estava ali para amparar, fazer uma rede de apoio para o outro, falar, olha, não, calma aí, sabe? Isso é muito, isso é um ponto que eu parei para pensar agora e me tocou. Eu vou ler aqui que a Luciana escreveu, João. De uma forma ou de outra, magoar os companheiros. Isso tem esse agravante. Acabaram magoando, né? Todo jeito foi difícil, né? Se eles traíssem, seria uma ofensa, mas para eles, para os outros. E suicidando também, né? É verdade. Aí o trem está difícil, Nossa, que situação. situação difícil. Vamos ver o que eles vão falar aí, João. Vamos lá. Eles aqui são porque profundas trevas separaram por muito tempo. Vedes o vosso amante, com o qual vos suicidastes? Nada vejo. Opa, errei aqui. Vedes o vosso amante, com o qual vos suicidastes? Nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erram neste mundo. Que noite, e que véu espesso me circunda a fronte. Pergunta número 2. Que sensação experimentastes ao despertar no outro mundo? Singular. Tinha frio e escaldava. Tinha gelo nas veias e fogo na fronte. Coisa estranha. Conjunto inaudito. Fogo e gelo pareciam consumir-me, e eu julgava que ia sucumbir uma segunda vez. Olha só. E eu Experimentai. penso, João, que esse gelo e esse fogo era justamente o que eles sentiam quando estavam na presença um do outro diante do marido dela, que insistia para que o amigo fosse visitá-los, né? Então eles sentiam aquele gelo de medo, né? Ali daquela situação difícil e sentiam o fogo da paixão, né? Que eles tinham um pelo outro. E continuou do lado de lá com a mesma sensação, né?
É mesmo, né? Você lembrou bem. Bem observado. Singular, não, experimentais qualquer dor física, todo o meu sofrimento reside aqui. Aqui. Que queres dizer por aqui? Aqui. Aqui no meu cérebro, aqui no meu coração. É provável que visível Aí, a razão e o sentimento, ó. é. Esses dois não se separam, não podem se separar. E a gente deixa um se sobrepor ao outro, nas diferentes situações, nos diferentes conflitos, né, nos desafios da nossa vida. Às vezes agimos só com a razão, outras vezes só com a emoção, com o coração, e é onde nós não adquirimos ainda essa harmonia e sofremos as consequências, né? Porque são duas polaridades, né, Marlene? Nós estamos estudando as polaridades lá em Joana de Anjos, são polaridades. É E nós verdade. temos que harmonizar. E você vê que ela fala, né? Cérebro e coração, É, muito mesmo. Tadinha, dá dó, né? É provável que visível o espírito levasse a mão à cabeça e ao coração. Acreditais na perenidade dessa situação? Oh, sempre, sempre. Ouço às vezes risos infernais, vozes horrendas que bradam, sempre assim. Pois bem, podemos com segurança dizer-vos que nem sempre assim será. Pelo arrependimento obtereis o perdão. Que dizeis? Não ouço. Repetimos que os vossos sofrimentos terão um termo, que os podereis abreviar pelo arrependimento, sendo-nos possível auxiliar-vos com a prece. Não ouvi, além de sons confusos, mais que uma única palavra. Essa palavra é graça. Seria efetivamente graça o que pronunciastes? Falastes em graça, mas sem dúvida fizeste a alma que por aqui passou junto de mim. Pobre criança que chora e espera. Uma senhora, presente à reunião, declarou que fizera fervorosa prece pela infeliz, o que sem dúvida a comoveu, e que de fato, mentalmente, havia implorado em seu favor a graça de Deus. Dissestes estar em trevas e nada ouvir? É-me permitido ouvir algumas das vossas palavras, mas o que vejo é apenas um crepe negro, no qual de vez em quando se desenha um semblante que chora. Peraí, eu errei aqui. No, no qual de vez em quando se desenha um semblante que chora. Mas, uma vez que ele aqui está, por não o avistardes, nem sequer vos apercebeis da presença do vosso amante? Ah, não me faleis dele. Devo esquecê-lo presentemente para que do crepe se extinga a imagem retratada. Que imagem é essa? A de um homem que sofre, e cuja existência moral sobre a terra aniquilei por muito tempo. Da leitura dessa narrativa, logo se depreende haver nesse suicídio circunstâncias atenuantes, encarado como ato heróico provocado pelo cumprimento do dever. Mas reconhece-se também que, contrariamente ao julgado, longa e terrível deve ser a pena dos culpados, por terem se voluntariamente refugiado na morte para evitar a luta. A intenção de não faltar aos deveres era, efetivamente, honrosa, e lhe será contada mais tarde. Mas o verdadeiro mérito consistiria na resistência, tendo eles procedido com o desertor que se esquiva no momento do perigo. Interessante essa parte aqui, ó. A pena consistirá, como se vê, em se procurarem debalde e por muito tempo, quer no mundo espiritual,
quer noutras encarnações terrestres. Pena que, ora, é agravada pela perspectiva da sua eterna duração. Essa perspectiva, aliada ao castigo, faz que lhe seja defeso ouvirem palavras de esperança que porventura lhe dirijam. Aos que acharem esta pena longa e terrível, tanto mais quanto não deverá cessar senão depois de várias encarnações, diremos que tal duração não é absoluta, mas depende da maneira pela qual suportarem as futuras provações. Além do que, eles podem ser auxiliados pela prece. E serão assim, como todos, os árbitros do seu destino. Não será isso, ainda assim, preferível à eterna condenação? Sem esperança, a que ficam irrevogavelmente submetidos, segundo a doutrina da Igreja, que os considera votados ao inferno e para sempre, a ponto de lhes recusar, com certeza por inúteis, as últimas preces? Interessante. Muito interessante esse finalzinho. Você vê, Ela tem estava tão focada, né, no problema, naquela perturbação, que ela nem ouvia, não conseguia ouvir o que eles diziam para ela durante a sessão de evocação, né? É mesmo, né? E você vê que vai ter atenuantes, né? Porque, igual você falou, né, Ana? Eles quiseram ser justos, né? Um com o outro, não É, quiseram ofender o D. Mas, é claro, foram equivocados, né? é. E já estão respondendo pelo equívoco deles, pelos desespero. Mas vão ter essa atenuante, né? É. E já que ela consentiu em se casar com quem ela não gostava, a prova deles era resistir, né? Então ela teria que, ela principalmente, já que ela aceitou casar com outro, por que que ela aceitou? Então, ela não quis ser uma filha rebelde, desobediente, e aceitou a imposição do pai, sei lá, não sei se ele impôs ou se ele só propôs, que aí também não deixa claro, né? Mas ela tinha que resistir. A prova era essa. Resistir àquela atração. E ele também, né? Mas eles viram que não iam conseguir resistir. Eles iam acabar traindo, né? Então, optaram pela morte. A Lucélia escreveu aqui, olha, eles tinham alternativa, era ficarem com as responsabilidades assumidas, é isso que você falou, né, Ana? Prolongarem a luta. Bom, já que ela aceitou, já que ela quis ser, como diz, obediente aos pais, ela tinha que ser obediente, tinha que enfrentar, o que a Lucélia está dizendo, né? É verdade, né? Mas você vê, são os erros, né, da pessoa. A pessoa acertou de um lado, tentou acertar de um lado, acabou errando. É. Não é fácil, né? Aí E veio aí o também não deixa arrependimento, né? claro, né, Ana, se eles tinham conhecimento. Não deixa claro, né, João? A gente não É. sabe. O fato é que nenhuma religião assim, atenua, né, o suicídio, só se eles fossem materialistas. Aí não fala nada, né? Aí a gente não fica sabendo. E se mais alguém quer falar, a Vera está quietinha, hein, Verinha? Vamos falar aí, gente. Tem a Vera, tem a Marinês, tem muita gente aí. A Dona Dal. Estou aprendendo. Mas nós estamos aprendendo, está todo mundo. A Marinês. É interessante, gente, fazendo aí um parênteses. Tem tido muito caso de suicídios, inúmeros casos. Estou falando disso porque só aqui no Luz e Amor a gente tem recebido muitos pedidos, ou de suicídio ou de tentativa. Não sei, E de jovens, né, Marlene? de jovens, De jovens. de jovens. Então, E nós estamos vivendo um momento difícil. Hoje, a hora que eu essa ideologia de gênero, não é?
tem perturbado demais os jovens. E eu não sei, agora fica aí a pergunta. Eu não sei se é pela ideologia ou se é mesmo por natureza, vamos dizer assim. Os jovens têm optado, né, por essa atração pelo mesmo sexo, né? E os pais não aceitam. E aí, muitos jovens têm se suicidado por causa disso. Só sei que está difícil mesmo. E a gente precisa cuidar, né, dos jovens, das pessoas. Quando eles falam alguma coisa, a gente não pode menosprezar. Tem que ouvir, tem que acolher, porque nós estamos estudando aqui. Exatamente. O suicídio O é muito... acolhimento, né, Marlene? É importante. Não importa o motivo, né? Mas precisa ser acolhido. O acolhimento é importantíssimo. Aí não encontra acolhimento, olha, por isso que eu te falo, a rejeição, ela não é só interna, ela parte do outro também. Senão não aconteceria isso, senão não teria racismo, não é? É verdade. Porque, você vê, se você for observar, igual no caso desse que nós estamos estudando, se às vezes eles tivessem conversado com alguém, né, eles tivessem enfrentado, isso ia passar, gente, que a nossa vida é curta. E eles iriam se encontrar, eles teriam novas oportunidades, né? No entanto, fizeram o que fizeram. O caso anterior, daquela mãe que desesperou com a morte do filho, foi só agravando. Então, do que a gente sabe, o suicídio só agrava, né? Só agrava. Por isso que eu penso que nós, espíritas, ainda mais nós estamos estudando bem essa parte. Hoje eu ainda falei, nossa, nós estamos bem nessa parte. Tá vendo tantas pessoas jovens, né? Muitos jovens mesmo. Muitos jovens. Eu nunca vi tanto jovem falando sobre isso. E tentando mesmo, né? E você vê, às vezes está com 17 anos, toma uma atitude impensada, se tivesse tido coragem, acolhimento, aquilo ia passar, eles iam viver o quê? 70, 80 anos, 90. Ia construir uma vida, ia estudar. Mas aí naquela fase difícil, às vezes não tem uma orientação adequada, pronto, né? Põe tudo a perder, né? Pelo Essa menos questão, temporariamente, né? essa questão da idade também é muito importante, porque às vezes eu observei isso quando eu ia fazer, quando eu fiz minha pesquisa, né? Enfim, num das minhas pesquisas de campo que eu fiz pelo curso, de que a gente estava fazendo uma pesquisa sobre o uso de medicamento psiquiátrico, né, psicoteópico por pessoas. E até a gente chegou numa questão de que existe muita gente que usa desadvertidamente e tudo mais, mas que hoje em dia, por exemplo, o jovem de 17 anos, ele vai enfrentar um problema que aos nossos olhos ele vai parecer pequeno. E aí ele não recebe amparo para aquele problema que é, assim, às vezes é pequeno, às vezes ele perdeu ele, sei lá, o amiguinho brigou com o amigo, amiguinho, namoro, alguma coisa assim, que é muito importante, que é o alicerce do jovem naquela fase. E aí para ele, aquilo é tudo. Mas se a gente que está olhando de fora trata com desdém, ele vai pensar que tudo que ele pensa, tudo que ele age é irrisório, que ele não tem valor, que os sentimentos dele não têm valor. E com os sentimentos dele não tendo valor, acaba que ele acha que ele mesmo não tem valor, ou que ele mesmo tá, tá fora do seu direito de sentir, né? A gente estuda que sentir não, nem necessariamente não é a gente que controla, a gente controla nossas atitudes frente aos sentimentos, né? Então a gente observa muito disso. E o mais interessante também, que a gente não pode perder de vista, pelo menos alguns casos que a gente recebe aqui pedido, depois vai fazer socorro espiritual,
em quase todos tem influência espiritual. Porque existem aqueles espíritos que pegam carona, né? Já querem criar cisânia, ou às vezes são espíritos que estão ligados mesmo àquele encarnado, né? Porque todos nós temos uma história de vida, uma vida pretérita, não, cada um tem as suas dificuldades, né? Então, em quase todos tem componente espiritual. Em quase todos. Isso é que é, por isso que a gente não pode perder isso de vista, né? Tem que socorrer, orar, tratar. Porque passou aquela crise, a pessoa vence, né? Sim, sim, o próprio Frankl, né? Ele fala disso, de que muitas vezes, passada a crise, a pessoa ela encontra outros alicerces no qual se apoiar. Às vezes ela, por perder alguma coisa, ela se sente naquela vacuidade, sabe? Perdi. E agora? O que faço, sabe? Ou estou enfrentando uma situação difícil, o que faço? E às vezes a situação não se resolve naquele momento, mas ela vai, entre aspas, a gente sabe que esperar só para ficar passivamente na situação não vai adiantar. Mas às vezes a situação exige um pouco de paciência. E às vezes quando tudo se resolve, vai levar um tempo. Então às vezes apenas de aguentar, de suportar, de saber lidar, administrar aquele sentimento, aquela crise vai simplesmente desvanecer em algum momento, porque o problema vai estar solucionado, porque precisa-se de paciência, né? Mas dada a quantidade de paciência necessária e investimento, o emprego de esforços para sair daquela situação, vai passar. Em algum momento vai passar. E o Franco ele observa isso muitas vezes no capítulo do livro. De que ele fala que às vezes a pessoa, ele vai muito na base do sentido, né? A gente até conversa bastante sobre esse autor. E ele fala que algumas pessoas elas demoram para encontrar o sentido delas, mas que encontrado o sentido, elas nunca mais recaem no mesmo erro, no mesmo sentimento. Né?